Olá, este é o podcast Tosini Freire, a conexão entre um dos maiores escritórios de advocacia do país, os assuntos mais relevantes do direito empresarial e você. Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao podcast Tosini Freire. Sou a Maria Bofil, sou sócia do escritório nas áreas de direito societário, fusões e aquisições, venture capital e sou responsável por relacionamentos estratégicos no ecossistema de inovação. No episódio de hoje, nós vamos conversar sobre as perspectivas no mercado de venture capital. E para esse bate-papo com o nosso convidado muito especial, eu tenho aqui comigo o meu sócio Oswaldo Dalla Torre, sócio das áreas de direito societário, fusões e aquisições e investimento estrangeiro no escritório. Oi, Oswaldo. Olá, Maria, muito obrigado. Olá, todos e todas. É com muito prazer e alegria que recebemos hoje aqui no nosso escritório e no nosso estúdio Paulo Padula, CEO Brasil da Plug and Play, que vai falar um pouquinho aqui para a gente sobre o ambiente de inovação, o papel que ele vem desempenhando no desenvolvimento de empresas nesse ambiente. Obrigado, Oswaldo. Obrigado, Maria, pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, Paulo. Bom, para começar, Paulo, conta um pouquinho para a gente sobre a sua trajetória e um pouquinho das perspectivas do ambiente de inovação aqui no Brasil, por favor. Certo. A Plug and Play tem um histórico muito ligado ao empreendedorismo e muito interessante, né? Nós fomos fundados em Silicon Valley. Nosso fundador é um refugiado iraniano que se mudou durante a Revolução Fundamentalista e se estabeleceu em Silicon Valley. Nos primeiros anos foram muito difíceis, ele tinha uma loja de tapetes e, por volta de 1995, estudantes de Stanford que estavam buscando um local para estabelecer suas empresas foram até o prédio dele e perguntavam se ele tinha algum espaço para alugar. E ele teve a sagacidade, né, de entender, antes de alugar a empresa, perguntar o que o fundador fazia, né, o que aquela startup fazia. E quando ele percebia que tinha potencial, ele trocava o aluguel por uma participação na empresa. O primeiro empreendedor que topou esse acordo foi o Elon Musk. Então, a Plug and Play virou a primeira investidora institucional do PayPal. E pouco depois disso, o Google, quando tinha apenas 2 funcionários, né? E esse track record da Plug and Play, assim, em meados dos anos 90, as primeiras startups.com, fez com que grandes corporações passassem a vir até a Plug and Play para buscar startups que acelerassem as suas estratégias de inovação. Então, a gente começou com a Mercedes-Benz, que é parceira até hoje. Isso gerou um modelo de negócio muito interessante, né, pessoal? Porque a corporação nos brifa, nos orienta a que teses buscar. Ou seja, que segmentos que ela pretende contratar. Com base nisso, a gente busca e acelera as startups e apresenta para as corporações. Nesse processo, a gente tem bons insights de que startups são as melhores. Isso orienta nossas decisões de investimento. Então, é um fator que a startup ganha, porque a Plug and Play não cobra nada delas. A corporação ganha por achar boas soluções técnicas para seu próprio negócio. E a Plug and Play ganha por ter decisões de investimentos muito orientadas. Então, para dar números para isso, hoje são 550 corporações que nos buscam. A gente fala com 15 mil startups por ano. Aceleramos 2.000, o que faz da Plug and Play a aceleradora mais ativa do mundo. E fazermos cerca de 200 investimentos por ano, que também nos coloca como investidor early stage mais ativo do mundo. Então, isso é um pouquinho da Plug and Play. A gente atua aqui no Brasil desde 2014 e estamos aí com alguns parceiros para replicar esse modelo de Silicon Valley aqui no Brasil. A Plug and Play realmente é uma das principais plataformas mundiais, né, de aceleração e apoio às startups, conhecida mundialmente pelo trabalho que faz, e tem contribuído de forma significativa para o desenvolvimento do ecossistema de empreendedorismo inovador e participado ativamente do crescimento de várias empresas, né? E agora que a nossa audiência pode entender melhor o papel da Plug and Play, e você mencionou algumas empresas que são muito conhecidas, né, do grande público, conta pra gente de outros casos de startups de sucesso que passaram pela Plug and Play, né, e que realmente se destacaram para que as pessoas tenham uma dimensão do que é a Plug and Play. Certo. Não, a gente tem uma relação muito próxima com o Google, né? O Google acabou sendo o flagship, né, da nossa plataforma pelo sucesso que fez. O PayPal também pela proximidade que a gente desenvolveu, né? Tanto com o Elon quanto com o Peter, né, que foram os fundadores. Mas tem alguns outros casos muito interessantes que vale a pena mencionar. Um deles é a Danger, que provavelmente ninguém conhece pelo nome, mas é a empresa que viria a ser o Android, o sistema operacional do Google. A outra é a DocuSign, né, uma empresa que hoje vale 64 bilhões de dólares, que é um caso bastante interessante também. Uma outra que é muito legal mencionar, ela chama-se Fiscal Note. Ela fez o IPO ano passado e os fundadores são sul-coreanos e eles fizeram a primeira captação para comprar o notebook para programar.
Então é uma história incrível, né? Você poder acompanhar o empreendedor desde esse momento, né? Até o IPO dele. E para a gente que está aqui na América Latina, eu destaco o Rappi, que é uma empresa que a gente conhece, que a gente usa bastante, e a CloudWalk, né? Que é o nosso orgulho, né? O único unicórnio brasileiro do nosso portfólio. São 36 unicórnios. E que está muito próxima, e é uma empresa que está performando muito bem também, o Infinity Pay, né? A solução deles. E são cases aí que a gente teve o prazer de acompanhar, né? Desde os estágios mais incipientes até um sucesso aí de ser consagrado como unicórnio. São empresas que todo mundo conhece e que hoje, conhecendo elas empresas de sucesso, parece que seria óbvio que elas fariam um sucesso, né? Mas a gente sabe que no momento que elas estão sendo desenvolvidas, essa obviedade nem sempre existe, né? E dado que o sucesso, ela depende de vários fatores que são únicos, o que você diria que essas empresas fizeram de diferente para alcançar o sucesso? E assim, existe algum padrão ou estratégia comum que possa se destacar nessas empresas? É sempre muito caso a caso, né, Maria? A gente entende que todas elas têm em comum a execução focada no cliente. Então, assim, por mais que a tecnologia seja boa, né? Quando você, mesmo um leigo, você entende o problema do usuário e entende a solução que está sendo aplicada para resolver, é um insight muito bom, né? É muito difícil você brigar com um insight tão genuíno quando a gente vê esses casos, né? Mas, em geral, a gente vê que essas empresas elas atuam em mercados muito grandes. Isso, do ponto de vista do investidor, é interessante porque a gente tenta fugir do nicho. Para dar um exemplo para vocês, se você pega, por exemplo, o mercado imobiliário, que é gigantesco, tanto faz se você investiu na Quinto Andar e se você investiu na Loft. Coube dois vencedores nesse mercado. O nicho é um pouco mais difícil, né? Então, acho que o primeiro fator é o mercado grande. O segundo é o time de fundadores, né? Isso é meio jargão, mas ninguém te fala o que é um bom time de fundadores. A gente tenta identificar não só a expertise técnica, mas a complementaridade dos agentes que estão no time de liderança. Não adianta ter 3 CTOs brilhantes e não ter um bom CFO, né? O fato deles terem trabalhado junto há tempo, né? Que existe uma empatia entre o time de fundadores. E o terceiro é atração. Então, à medida que você tem clientes pagantes, né? Que você está vendo que ele está se provando na prática a solução, isso são fatores que eu acho que todos esses unicórnios demonstraram muito cedo, né? E atraíram a atenção de investidores. Muito legal. Será que tem visão estratégica, plug and play, né, Maria? Ô, Paulo, fala um pouquinho para a gente sobre o mercado de venture capital, perspectivas, como você vê, principalmente olhando na abordagem aqui Brasil, mas também falando um pouco internacional. Legal. A gente sempre se reflete, faz a seguinte reflexão, né, Oswaldo? Por que o Vale do Silício virou o Vale do Silício? Se você voltar, né, para trás, os grandes bolsões de capital estavam na costa leste dos Estados Unidos, né? Os grandes investimentos, os bancos de investimento de Nova York. As grandes universidades estão na costa leste, né? Então você tem o Wharton, você tem Harvard, você tem MIT, Columbia, Chicago e por aí vai. Não foi por acaso, né? Não foi por acaso. E gente talentosa tem em todo lugar, né? Então o que aconteceu de mágico no Vale do Silício? A gente entende que foi o pensamento de VC. Ou seja, enquanto na costa leste você tinha um due diligence na quinta casa decimal, como a gente brinca, o pessoal da costa oeste entendeu que você precisa abraçar o risco. Então você vai mitigar o risco através de diversificação, de fontes talvez mais qualitativas do que quantitativas. Então, acho que esse foi a grande virada de chave da costa oeste, né? E isso teve um fator, né, de desenvolvimento econômico muito forte. Para te dar alguns números, só 0,2% das empresas americanas são apoiadas por venture capital. Mas quando você chega no IPO, são metade. Então, aí a chance, né, um VC apoiando uma empresa aumenta exponencialmente a chance de sucesso daquela empresa. Um outro dado que é muito importante é que as empresas apoiadas por VCs, elas geram 8 vezes mais empregos do que as empresas que não foram apoiadas. Que interessante. Então tem um fator econômico muito grande por trás dessa história toda, né? E eu acho que, assim, a gente... no Brasil, a nossa história de VC é muito recente, né? O VC no Brasil tem 20 anos, né? Os Estados Unidos tem quase 80. Então a gente está numa fase de amadurecimento, mas eu entendo que o VC tem um papel estrutural no desenvolvimento econômico, sabe? E eu acho que isso se provou na Califórnia, né? Fez o que a Califórnia é o que é hoje, e que isso está se replicando em outros modelos, né? Então, o VC não é mais um privilégio da Califórnia, né? E estão se criando condições para esse modelo de fomento, né, de funding, prosperar em outros mercados também. Paulo, você comentou a questão de história recente do VC no Brasil. Vamos falar um pouco sobre os tempos recentes e os anos, lições aprendidas nos anos de 22, 23, né, que foi, todo mundo está chamando do inverno das startups. O que você
quais foram as lições aprendidas e como é que você percebe a chegada da primavera, se é que ela chegou, né? Quais são as perspectivas para esse novo momento? E você acha que as startups estão preparadas para enfrentar esses ciclos que vêm agora? A gente, assim, né? Acho que até para posicionar um pouco a audiência, a gente teve em 2021 um pico de investimentos, né, uma abundância de recursos que a gente nunca tinha visto antes. De 2021 para cá aconteceram dois fatores, né? Eu acho um econômico, que foi a alta da inflação, os Estados Unidos, perdão, americana, a alta da inflação europeia, inflações muito persistentes, né? Que naturalmente levam os investidores para investimentos mais seguros, né? Taxa de juros alta e tudo isso. O outro é geopolítico. Então, de 2021 para cá a gente teve, né, o estopim da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, agora o conflito entre o Hamas e Israel. Então, isso tudo cria muita incerteza, né? Isso nunca é favorável para investimentos de risco. Especialmente VC, que é um investimento de baixíssima liquidez, né? Você faz investimento na startup e você casa com ela, basicamente. Então, o que começou a acontecer de lá para cá? Teve uma discussão se a gente estava vendo um colapso, um esfriamento ou uma correção. Então, o colapso, eu acho que, até pelo que a gente falou, né, do papel que o VC tem no desenvolvimento econômico, está fora de consideração. Um cooldown houve, né? Mas eu acho que foi uma correção porque ele não afetou todo mundo da mesma maneira. Você teve, assim, por exemplo, no primeiro momento, o late stage foi muito afetado, o early stage menos. Tecnologias de realidade virtual, de realidade aumentada sofreram demais, né? Em 2021, blockchain sofreu demais. Inteligência artificial sofreu muito menos. Founder, né? Eu sempre falo que o founder, né, que era do warm intro, que é aquele queridinho dos VCs, eles foram muito afetados. Aquele empreendedor mais raiz, ele já estava acostumado com a escassez. Uhum. Então, para ele, né, ter dinheiro, não ter dinheiro, ele já tinha que trabalhar bootstrap mesmo. E veículo. Então, o CVC, por exemplo, né, o Corporate Venture Capital, se mostrou muito mais resiliente do que o Venture Capital. Então, isso foi um pouco do que traz a gente hoje, né? O que a gente tem hoje, né, Maria? Um dry powder, né, um capital que foi alocado pelos limited partners, todos VCs, de mais de 300 bilhões de dólares. Então, esse dinheiro está esperando para ser investido. Os fundos de venture capital, eles têm um prazo para alocar esse capital. Então, isso em algum momento tem que ser investido, né, em boas soluções. Mas os general managers, né, os general partners, eles querem achar boas oportunidades. E aí entra a startup. Elas estão adequando os valuations, estão fazendo ajustes na gestão para buscar esse dinheiro que existe. Né? A gente imagina, né, que uma startup pega dinheiro para 18 ou 24 meses. Esse dinheiro está acabando. Então a startup tem que captar e tem que ter uma conversa mais realista de valuation. Né? Então, por isso que eu olho, acho que foi uma correção do que tinha em 2021. Né? E a gente vê os mercados reagindo muito diferentes. Assim, eu acho que, por exemplo, hoje você pega a Índia, é um ecossistema incrível, assim, está indo muito bem. A Austrália, até por eles serem isolados, eles têm que criar muita coisa por conta própria, né? Isolados geograficamente. Coreia do Sul é um ecossistema fabuloso. Então, eu acredito muito na correção. Né? Os mercados foram afetados de maneira diferente e estão reagindo de maneira diferente também. Mas o termo primavera que você usou é bom, né? A gente tem 300, repito, né? 300 bilhões de dólares em dry powder, em recursos esperando boas oportunidades. Né? Isso tem que entrar no mercado em algum momento. Paulo, você falou em preparação, adaptação e trouxe também o tema do CVC. Né? A Plug and Play ela estabelece parcerias com grandes corporações para apoiar as startups. Né? Queria que você falasse um pouco do qual é o impacto dessas colaborações no desenvolvimento das startups e nos dá também exemplos de casos específicos em como essas parcerias têm ajudado as startups a se desenvolverem. Legal. Ele é fundamental, né? A gente entende assim, quando a startup busca uma corporação, ela está basicamente buscando receita. Mas ela leva mais do que isso, né? Um executivo, amigo nosso, ele fala que a corporação tem 3 coisas que a startup precisa, né? Recurso, dinheiro e problema. E isso é muito verdade, né? A gente tem alguns casos, assim, para exemplificar os outcomes que a parceria gera, né, Maria? Um caso que eu acho muito legal, que está muito no nosso dia a dia, talvez esteja até no celular de alguém, é a SoundHound, que é uma solução que você ouve uma música, ela identifica que música que é, tal. Agora é uma solução de SoundHound AI, inclusive tem conversas aí com a NVIDIA interessada em fazer uma aquisição. Mas o sistema de voz da Mercedes-Benz, o MBUX, ele foi baseado na SoundHound, que foi um deal flow feito pelo Gameplay. Então isso mostra muito, né, como que uma startup pode se beneficiar da corporação para gerar receita. Tem alguns casos, um outro exemplo que eu dou é uma startup chamada Provedere, que é uma solução de predição de demanda. Quando ela trabalha com a corporação, ela ganha dados. E esses dados melhoram o modelo de AI dela. Então a predição vai ficando cada vez mais eficiente. A gente tem uma solução que eu gosto muito também, que chama Rails.
A Rails é uma solução que ela integra grandes bancos com small medium businesses. Então você consegue saber o fluxo de caixa do small medium business e o banco se antecipa à falta de caixa e já prepara uma linha de crédito customizada para enviar, tal. Isso para Rails é bom porque eles têm acesso a recursos financeiros também. Então a gente entende que a corporação e tem exemplos, né, de acesso a recursos humanos, a know-how, né, que são exemplos muito grandes aí. Mas eu resumiria esses três, né? Eu acho que acesso à receita, acesso ao know-how e brand awareness seriam os principais outcomes dessa colaboração. E o que tem se provado é realmente que o CVC ele é muito mais resiliente, né, do que o VC, porque ele tem ainda que sim, seja um investimento que se objetiva o ganho financeiro, mas ele tem um olhar estratégico que é muito diferenciado. Perfeito, exatamente. Ele é muito mais resiliente porque ele tem, como você falou, não é só o ganho financeiro, né? Ele tem uma característica de buscar uma parceria estratégica também. Muito legal, Paulo. E agora já encaminhando a nossa conversa aqui para uma segunda parte, para uma parte final, infelizmente. E é interessante, você mencionou na nossa conversa aqui que o VC aqui no Brasil tem 20 anos. E às vezes a gente se pega falando, não, o VC raiz, o VC tradicional, mas o novo VC, o que mudou, o que não mudou. E é um espaço de tempo muito curto, né, para a gente falar de VC raiz, usar esses termos, às vezes a gente, numa conversa, a gente acaba soltando. E vamos falar um pouco de futuro, né, de tendências. O que você olha mais como futuro do VC? Como que é? Você já falou um pouquinho de como as startups devem se moldar daqui para frente. O que você acha que vai acontecer nesse ecossistema? E se tem algum setor que você destacaria, né? A gente fala muito nesse ambiente de life science, healthcare, novas tecnologias, sustentabilidade, é por ali mesmo, ou algum outro setor que você gostaria de destacar para a gente? Perfeito. Eu acho assim, a gente está passando, Oswaldo, por um momento de depuração do ecossistema. Então, 2021 foi um período de expansão considerável, né? E o VC, como as startups, né, como quase tudo na vida, tem um power law. Então você vai ter, né, um Pareto, qualquer coisa que vai acabar depurando, né? Quem está mais estruturado para permanecer o jogo e quem eventualmente não está. Então eu acho que a gente está um pouco nesse momento, né? Do VC se depurar, de fazer escolhas mais acertadas e mais estratégicas. Quando a gente fala de tendência, eu não tenho bola de cristal, né? Obviamente. Mas assim, qualquer coisa que envolva AI, naturalmente, né? Hoje é a grande bola da vez. A gente vê, assim, globalmente, tem uma tendência muito forte por trás de biotech, que você havia comentado, de clima, tudo que envolve Uhum. clima muito forte, e tudo que envolve enterprise tech, mas muito focado em cibersegurança, né? Acho que esses Uhum. três setores aí nunca faltou dinheiro, estão muito bem capitalizados, né? E com perspectivas muito boas de crescimento. Agora, a gente como investidor tem que ter uma visão meio contrarian, né? Falar, pô, o que eu olho que ninguém está olhando? A gente gosta muito de GovTechs. Então, essas startups, principalmente no Brasil, né, que o Estado não está presente em todas as agendas que deveria estar, abre espaço demais, né, para soluções aí de saúde, de educação, de moradia, de mobilidade urbana, e energia. Então, acho Uhum. que esses vetores aí, a gente vê como setores que vão ser muito resilientes. Voltando um pouco, né, uma outra coisa que eu acho legal complementar é que a gente está vendo globalmente o estabelecimento de vocações. Então, vocação não é destino, mas quando a gente Plug and Play tem 60 escritórios ao redor do mundo. Se hoje as empresas me pedem uma solução de health tech, tem hubs que estão se especializando demais. Então você tem Basileia, você tem Munique, você tem Boston, você tem Uhum. Cleveland, você tem Singapura. Esses hubs criaram uma vantagem competitiva pela conexão com universidade, com pesquisa básica. Assim, da mesma forma como o Brasil é um celeiro de fintechs, é um celeiro de agritechs, é um celeiro de soluções de marketing. Então a gente está vendo, né, que o mundo está se especializando, né? Mais uma vez, vocação não é destino. Tá? A Uhum. gente vai ter bons founders de health tech surgindo no Brasil, de new materials, de deep tech, né? Isso vai surgir naturalmente. Mas como uma linha de produção, vamos dizer dessa maneira, a gente acha que o mundo está caminhando para essa direção, sabe? Dos hubs cada vez mais especializados. Uhum. Paulo, para fechar e para os empreendedores que estão nos ouvindo, o que você recomendaria para quem quer captar na atual fase do Venture Capital? Quais são as mudanças, adaptações no mercado que eles devem priorizar e que estratégias eles devem adotar para serem mais eficazes para atrair os investidores, escalar os seus negócios, né, no atual cenário do ecossistema de empreendedorismo inovador? Legal. A gente fala que, assim, como investidor, a gente toma três decisões, né? A primeira é se eu invisto, a segunda é o quanto eu invisto e a terceira em que condições que eu invisto.
Então, isso cria uma lista, né, de red flags, yellow flags aí que a gente costuma avaliar. Os red flags são muito ligados à tese. Então, se você falar assim, poxa, o meu fundo já fechou, ou não é o meu estágio, ou não é a minha vertical de atuação, nem vale a pena ter uma conversa, né? A partir do momento que a gente decide que existe potencial para investimento, a gente olha os 3 fatores que eu mencionei, né? Tamanho de mercado, a gente olha time de fundadores e olha atração. Isso são 3 fatores que levam a gente para o próximo passo, né? Para due diligence, para discussões de valuation e tudo isso. Então, vale os conselhos que eu falei, né? Mercados grandes vão atrair mais investidores, times fundadores sólidos, principalmente, né, após 2021, que a gente falou, CFOs experientes, né, com quilometragem, né, com cabelo cinza, que a gente brinca, e com tração, né? Nada fala mais alto que tração. Então, esse é um conselho que eu dou. Agora, uma coisa que é muito importante a gente conversar também, né, que muitas startups negligenciam, é a governança. Então, quando você... E não precisa, né? Você é o fundador e a esposa dele, ou a fundadora e o marido dela, ter um comitê fiscal, né? Mas não adie decisões que vão virar uma liability muito pesada lá na frente, né? Então, qual que é a hora de contratar um advogado? Qual que é a hora de conversar com um advogado, né? No day zero mesmo, sabe? Então, o crescimento sólido é muito mais sustentável do que você tentar voltar atrás e corrigir um erro que talvez tenha ficado incontornável. E o term sheet também, né? Então, a gente sempre fala que valuation é uma futurologia muito grande. Você não tem como saber. Então, você investir num bom term sheet, prever as circunstâncias de um down round no futuro, ou de qualquer outra coisa que pode acontecer, isso é um investimento que tem um ROI muito grande, né? Então, a gente super aconselha aos fundadores, né, a dedicar, claro, tempo a crescer a solução, dedicar tempo em melhorar a experiência do usuário, mas não negligenciar essa parte que é extremamente importante para o investidor. Quase como se a resposta fosse combinada, né, Paulo? E a gente não tratou disso antes, mas é muito verdade. Muitas vezes os casos vêm para a gente, advogados, com um term sheet já assinado, com questões comprometidas e que a gente não consegue mais renegociar. E isso acaba comprometendo a transação. Mas muito antes de ter a transação, muitos não conseguem chegar sequer no term sheet porque não se organizaram na governança, né? E a governança é um termo que até muito pouco tempo atrás, governança e startups eram tidas como termos incompatíveis, o que não é verdade. E hoje muito mais se tem a visão, a consciência de que acertar a medida de quanto que eu preciso de governança a cada fase de desenvolvimento da startup. E aí é não gastar uma bala de canhão com um passarinho, né? E ao mesmo tempo tá devidamente estruturado e organizado. E vai ter um momento que vai precisar de comitê quando ela já tiver lá scale-ups e momento scale-up. E a governança vai ser muito mais similar ao que a gente está acostumado da ideia tradicional de governança, conselhos, né, e todos os órgãos. Mas o que muitas vezes as pessoas não se dão conta, né, que é os combinados, muito antes da gente ter uma startup, uma sociedade, na fase de ideação ainda, né, conversar quais são as expectativas dos sócios, o que a gente quer com essa startup, como é que a gente vai desenvolver esse negócio, que cada um vai entregar, né? E à medida que vai desenvolvendo para a fase de validação, de tração e de escala, né? E sofisticando essa governança, né? À medida que a startup vai se desenvolvendo. Obrigada pela deixa, tá, Paulo? Porque a gente não tinha combinado isso. E até, Maria, até alguns casos, assim, até a gente fala de governança, mas até casos de propriedade intelectual, né, que é o core da startup, assim, às vezes são negligenciados. A gente teve um caso, parece até anedota de falar, mas é uma solução que estava para ser investida, estava no Investment Committee lá em São Francisco, e o founder era casado em comunhão total de bens com a esposa dele, né? Um negócio que você leva uma sócia que você eventualmente não gostaria de ter. Então a gente super aconselha. O Brasil é um país, né, difícil em termos regulatórios. Então, assim, eu acho que não improvisem, né? Eu acho na parte de term sheet de governança, porque ela cobra caro, né? É a ideia aquela de que o combinado não sai caro, né? E você mencionou a questão de propriedade intelectual. Caem pra gente também aqui casos de gente que não registrou a marca e depois não consegue vender. Ou então não combinou a quem pertencia a marca e acabou sendo desenvolvida, ou a tecnologia acabou sendo registrada em nome de um dos fundadores e que depois não transferiu a marca. E a gente acaba tendo pepinos depois que inviabilizam. Chega o term sheet e o negócio não consegue ir até os contratos definitivos, né? E que é uma pena para todo mundo, né? E Essa primeira conversa, né, com o advogado, ainda nas negociações, eu costumo falar, tá? Já que a gente mencionou o MOU, o term sheet aqui,
a melhor hora gasta com o advogado é para fazer o term sheet ou o MOU. Às vezes vem algum cliente aqui, fala, não, mas está super alinhado, a gente já combinou, vai demorar, você vai ver, em uma semana... E depois a gente começa a mexer nos documentos, e daí para você fazer um documento longo demora muito mais. E às vezes eles querem pular, não vamos fazer term sheet, vamos direto para os documentos. E pela experiência... Normalmente a gente acaba ou voltando para o term sheet ou a gente se arrepende demais de não ter feito, porque é ali que, assim, eu falo, gasta o nosso tempo para fazer um term sheet, mesmo que você não me contrate depois, mas é ali que a gente entrega o melhor resultado, entendeu? Porque se começou torto, vai torto para o resto da negociação, por mais que seja não vinculante, ele é não vinculante no sentido que você não vai levar numa briga, mas o que você colocou naquele term sheet dificilmente se muda depois, né Maria? Perfeito. E tem um exemplo legal até, acho, disso, né, Oswaldo? A gente fala que, voltando, o private equity convencional, ele faz uma análise de fluxo de caixa descontado. No caso da startup, como às vezes não existe esse fluxo de caixa, eu falo assim, o empreendedor vem com um sonho para você, mas ele quer dinheiro de verdade. Então, o valor que eu vou dar para ele é esse sonho descontado pela incerteza. O term sheet, ele é um redutor de incerteza. Então, você não precisa prever, né? Falar, poxa, tem coisas que ninguém vai imaginar e vão acontecer. Então, o term sheet ajuda a gente a mitigar essa incerteza e ajuda o empreendedor a captar melhor. Aquela desconfiança que eu tinha que o term sheet tirou, vira recurso no bolso dele, né? Então, acho que é bem tangível, né? O ganho de você fazer as coisas direito. Pessoal, infelizmente nosso tempo acabou e teremos que encerrar a conversa por aqui. Hoje tivemos a alegria de receber conosco o Paulo Padula, CEO Brasil da Plug and Play. Paulo, super obrigado pelo seu tempo. A gente sabe que você é um cara super ocupado. Foi demais ter esse tempinho aqui com você, aqui na nossa casa. A gente queria que tivesse demorado muito mais e não queria que fosse um videocast, que fosse uma série, na verdade. Tomara que a gente tenha outras oportunidades de trazê-lo aqui para discutir um pouco mais. E super obrigado de novo, agradecer a aula que você deu, todos os casos bem-sucedidos, as experiências que vocês analisaram e passaram, engrandece demais aqui o nosso ecossistema e para a gente é uma grande satisfação. Muitíssimo obrigado. Puxa, eu que agradeço. Muito obrigado, Oswaldo. Obrigado, Maria. Obrigado ao Tosini Freire pelo convite, né? Eu sou um apaixonado por inovação, por venture capital, por empreendedorismo. E boa sorte, muito sucesso aos empreendedores que estão acompanhando a gente aqui. Se você gostou desse conteúdo, convido a todos que se inscrevam no nosso canal, acompanhem o nosso site e as nossas publicações nas redes sociais. Até o próximo episódio, pessoal!